dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Que a palavra do Senhor possa iluminar e inundar o seu dia. Como é bom podermos iniciar nosso dia, iniciar nossa semana ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Esse é o objetivo do Devocional de Fé. Nós criarmos um tempo com Deus, um tempo diário, onde paramos para ouvir a voz do Senhor. E esta voz ela ecoa fundo na nossa alma, pois não é palavra de homens, mas ela é palavra de Deus. Nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, e ela habilita, ela prepara o homem para viver boas obras, para fazer aquilo que é certo. Por isso, tenha um tempo com Deus. O devocional é uma forma, o devocional de fé, né? Um podcast para você parar todo dia e dar aquela refletida na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero incentivar você a ouvir o devocional pela manhã. Isso é algo muito interessante, porque quando nós colocamos em primeiro lugar no nosso dia a palavra de Deus, nós começamos o dia de outro jeito. Sabe, eu sei que tem pessoas que ouvem de meio-dia, tem pessoas que ouvem à noite, antes de dormir, e a palavra de Deus ela é boa em todos os horários. Mas eu vou dar para você um exemplo, uma experiência minha. Muito tempo eu fazia os meus devocionais à noite, antes de dormir. E muitas vezes, quando eu ia ler a palavra à noite e orar, eu pensava, poxa, ela está falando exatamente do que eu passei hoje. Se eu tivesse lido essa palavra de manhã, o meu dia teria sido diferente. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos o dia numa correria, né? Trabalhamos, estudamos, cuidamos da casa, dos filhos, isso, aquilo. Começamos a ansiosamente tentar resolver as coisas. E quando você vê, você passou o dia voou, você passou por situações difíceis, às vezes tomou decisões precipitadas. E aí você vai ler a palavra de Deus, ela tinha a resposta que você precisava. Há alguns anos, há uns 10 anos para cá, eu comecei a colocar o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia de manhã cedo na minha rotina. Tenho acordado mais cedo para fazer isso. E isso revolucionou a minha vida. Foi uma das coisas que me incentivou a começar a gravar o devocional. Porque é um momento em que nós juntos meditamos na Bíblia. Então eu quero convidar você, quem sabe acordar um pouquinho mais cedo, ouvir o devocional de manhã. Eu sei que muitas pessoas já fazem isso, mas é uma sugestão, uma ideia. E eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, né, fazer o seu devocional, ler a Bíblia, orar, quem sabe ouvir o nosso podcast, né? Então você vai fazer seu devocional de manhã, você vai ver que ele vai surtir um fruto magnífico no seu dia. Amém? Queridos, deixa eu perguntar algo para você. O quanto a sua fé, aquilo que você acredita, reflete nas suas ações no dia a dia? Você pode dizer que a sua vida diária, a sua vida cotidiana, ela condiz com aquilo que você acredita, com aquilo que está na Bíblia? Você pode dizer isso, ou talvez você tenha dúvidas disso? Talvez você é uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Será que aquilo que você tem de fé em Deus se reflete de modo prático no seu dia a dia, em uma vida de amor? Exatamente sobre isso que João vai nos falar no final do seu capítulo 4. Nós já vimos nos últimos dias, se você tem acompanhado o devocional, você viu que eu estou fazendo uma série aqui chamada Filhinhos Amados. Nessa série estamos meditando na primeira carta de João para a igreja. E João vem nos trazendo vários ensinamentos práticos, e no capítulo 4 ele vai nos levar a uma reflexão a respeito do caráter de Deus, e ele vai dizer que Deus é amor. E vai nos lembrar que o amor é a principal característica que descreve o nosso Deus. E Deus é amor significa que Ele nos ama de uma maneira profunda, e Ele ama toda a humanidade. Ele é amor de tal ponto que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Nós lemos isso ontem, anteontem, nós estamos meditando nisso. E agora no final do capítulo 4, ele vai juntar tudo isso, todos esses ensinamentos, em um resumo para nós. João 4,13 diz assim:
Nisto conhecemos que permanecemos nele, em Cristo, e ele permanece em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. Vou parar um pouquinho. Gente, nós recebemos o Espírito Santo. E essa é a maior prova de que Deus nos ama e que ele habita em nós. Recebemos o Espírito Santo. Todos que creem em Cristo, entregaram sua vida a Cristo, receberam o Espírito Santo. Talvez você não tenha deixado o Espírito agir na sua vida, mas ele está em você. Talvez você precise ser renovado no Espírito, mas ele está em você. E você pode, inclusive, fluir nos dons do Espírito. Para isso você precisa do batismo no Espírito, você precisa deixar o Espírito Santo inundar a sua vida. E aí o versículo 14 ele diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Eu quero parar aqui um pouquinho também. Versículo 15. Na época de João, havia muitas falsas seitas, heresias, ensinamentos, inclusive no meio cristão. Pessoas que diziam que Jesus era um homem apenas, outros diziam que Jesus ele não veio em forma física, outras diziam que Jesus era um profeta, outros diziam que Jesus sim, ele era Deus, mas só ele era Deus e não havia o Pai, negavam o Espírito Santo. Havia várias seitas que misturavam as coisas. E João, sendo ele discípulo do próprio Jesus, tendo andado com Jesus, ele tenta nos lembrar que sim, Jesus é o Filho de Deus. Existe um Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. João está falando sobre a doutrina santa, a doutrina da Trindade, né? Que é muito além da nossa compreensão humana, mas que revela quem Deus é. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Deus sim veio à Terra em forma humana, habitou corporeamente em Cristo. Cristo é o Filho de Deus, ele morreu fisicamente, ele ressuscitou fisicamente, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus, ele sofreu de fato por nós numa cruz, ele é poderoso, ele está vivo, ele tem toda a autoridade e ele carregou sobre si o peso dos nossos pecados. A doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, ela é uma só na Bíblia e você precisa crer na palavra de Deus. Ainda existem hoje em dia falsas doutrinas a respeito de Jesus e devemos refutá-las, devemos deixá-las de lado para que possamos desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. E aqui então ele continua no versículo 16 dizendo: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Ou seja, se você se diz cristão, você diz que é um filho de Deus, a prova disso não é apenas a sua crença, mas é que você recebeu o amor e você permanece no amor. Você também se tornou uma pessoa amorosa. E aqui ele diz no versículo 17: nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos nesse mundo. Olha só esse ensinamento, gente. Um dia vai chegar o dia do juízo final, onde todos os homens terão que parar diante de Deus e prestar conta dos seus atos. Mas nesse dia manteremos confiança, estaremos em paz e seremos abraçados pelo nosso Pai de amor, se nós nos mantivermos unidos com Deus em amor, se nós vivermos uma vida de amor. Então o amor é aperfeiçoado em nós. Nós não sabemos amar como convém, mas ele nos aperfeiçoa. E agora o versículo 18 fala que tipo de amor é esse. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor tira fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja, você e eu não precisamos ter medo de Deus. Não precisamos temer no sentido de ter medo de Deus. Se recebemos o amor de Deus, podemos ter confiança e descanso na presença de Deus. Também o amor que nós temos deve gerar confiança nas pessoas. Sua esposa não deve ter medo de você. Seus filhos não devem ter medo de você. Seu marido não deve ter medo de você. Os seus funcionários,
Ninguém deve temer você, ter medo de você. Sabe por quê? Porque o amor tira fora o medo. Se as pessoas têm medo das suas reações, se você é aquele tipo de pessoa explosiva, aquele tipo de pessoa ranzinza, briguenta, isso de alguma forma demonstra que o amor de Deus não foi aperfeiçoado em você. E você precisa deixar o amor aperfeiçoar o seu coração. Não seja mais como você era antes. Viva no amor, seja amor como Deus é amor. E depois diz aqui no versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame ao seu irmão. E aqui chega o que eu falei lá no início. Será que a nossa fé no amor de Deus, a nossa fé em Cristo, no Cristo que nos amou, nos transformou já em pessoas amorosas? Ou será que é apenas uma teoria? Será que vivemos a fé cristã na prática? A fé cristã na prática é amor, porque assim como Ele é amor, nós também nos tornamos amor. Que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem em nós filhos do amor. Tiago era irmão de João. Tiago e João eram irmãos. E João, esse mesmo João que escreveu esse livro, quando na sua juventude, quando andava com Jesus um dia, ele perguntou para Jesus se Jesus queria. E ele e Tiago perguntaram: Senhor, será que tu quer que nós mandemos descer fogo do céu para destruir essa cidade que não te recebeu? Havia uma cidade samaritana que negou Jesus. E eles queriam mandar fogo do céu para destruir a cidade. Jesus repreendeu eles, corrigiu eles, disse: não é assim. Não é assim. Porque Jesus é amor. Agora você vê que esses dois jovens, tendo a palavra, usavam a palavra como uma forma de julgar as pessoas. Porém agora você olha João falando de amor. Você vê Tiago, o irmão de João, ele morre, ele vai ser o primeiro discípulo dos 12 a morrer. E diz que no dia que ele estava morrendo, ele fez uma oração a Deus pedindo que perdoasse aqueles que estavam lhe matando. Como é que João e Tiago se tornaram homens tão amorosos, se antes eles eram vingativos? Eles tiveram a experiência de ser cheios do Espírito Santo. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, que mudou a vida de Tiago e João e também dos 12 apóstolos. Eles que antes eram briguentos, egoístas, agora receberam o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando vem morar dentro de uma pessoa, ele coloca dentro de nós os atributos de Deus. E os frutos do Espírito estão em nós, e entre eles está o amor. Entre eles está a alegria, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Veja, está dentro de nós atributos que são atributos de amor que vêm do próprio Deus para nós. Nos tornamos parecidos com o nosso Pai. Você precisa do Espírito Santo. Por isso que João começa dizendo: olha, nisso sabemos que Ele permanece em nós, em que Ele nos deu o seu Espírito. Você nunca vai ser uma pessoa amorosa se você não tiver o Espírito Santo. Você nunca vai conseguir viver a fé cristã na prática se você não tiver o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Precisamos ser renovados em Deus por meio do Espírito Santo. E aí o amor toma os nossos corações. Nos tornamos pessoas diferentes do que éramos. Nos tornamos pessoas amorosas. Nos tornamos pessoas leves. Nos tornamos pessoas tranquilas, filhos do amor, filhos da luz. Vamos orar hoje pedindo que o Espírito Santo nos encha. Querido Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor derrame o seu Espírito sobre este homem, esta mulher, este jovem, este senhor, esta senhora. Quem sabe essa pessoa, Senhor, ainda é uma pessoa briguenta, ranzinza. Quem sabe é uma pessoa que fica disparando ódio, disparando palavras de peso, de fardo. Senhor, eu quero pedir hoje que o Senhor transforme essa pessoa como um dia o Senhor me transformou. E o Senhor segue me transformando e me aperfeiçoando a cada dia. Eu peço que esse homem se torne um filho do amor. Que esta mulher se torne uma filha do amor. Que esta pessoa, como filho amado,
possa amar o seu próximo, amar o seu cônjuge, os seus filhos, e não apenas de palavras, mas de ações e de verdade. Eu peço que o teu Espírito se derrame sobre esta vida. Eu peço, venha Espírito de Deus, toma este homem, toma esta mulher, enche esse coração que estava frio, seco, vingativo. Vem Espírito Santo e derrama o amor de Deus sobre esta vida. Vem Espírito Santo. Toma esta pessoa que estava aí no legalismo, julgando o seu próximo, colocando peso sobre o próximo. Vem Espírito Santo, completa a obra neste coração. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Enche essa vida. Você, meu irmão, diga assim: eu recebo o Espírito Santo sobre mim. Diga isso: eu recebo o amor sobre mim. E eu me torno uma pessoa amorosa. Eu me torno um filho de Deus, um filho do amor. Amém. Amém. Gente, todo mundo precisa ouvir essa palavra. Gente, todo mundo precisa receber essa palavra. Convido você hoje a ser um emissário do amor, enviando esta palavra para os seus amigos, para os seus colegas, esse podcast, colocando no grupo da família, convidando as pessoas a ingressar no grupo do devocional. Tem tanta coisa boa na palavra de Deus. Podemos desfrutar dela todos os dias. Um grande abraço para você e até amanhã em mais um Devocional de Fé.